Então, vamos dar início à primeira mesa, então. Mesa 1, aspectos estruturais da pesquisa em psicanálise. Nós vamos obedecer a seguinte ordem, a ordem que está no programa. A primeira apresentação é do trabalho dos professores Leopoldo Fulgêncio e Daniel Coelho, da Universidade Federal de Sergipe. O título é Diversidade de metodologias de pesquisas com base na teoria psicanalítica. Depois, nós vamos passar para o trabalho dos professores Fábio Belo, da UFMG, e Camila Farias, da Universidade UFTEL, Universidade Federal de Pelotas. Da Universidade Federal de Pelotas, com o título Métodos e Objetivos da Psicanálise, Perspectivas a partir do diálogo entre Jean Laplanche e Michel Foucault. E, por fim, o trabalho dos professores João Paulo Barreta, do Hospital das Clínicas e da AMB, e do professor Leopoldo Fulgêncio, aqui do IPUSP, a procura de um método para a comunicação entre paradigmas teóricos díspares. O tempo solicitado é em torno de 20 minutos, com a tolerância até 30. A ideia é que nós façamos as 3 apresentações e, após essas apresentações, nós tenhamos algum tempo para debate, né? Nós começamos um pouco atrasados, então terminaria meio-dia, para nós termos tempo de almoço. Vamos dar 15 minutos de prorrogação, então vamos até em torno de meio-dia e 15. Tá bom? Então, Daniel, achou? Então, passo a palavra agora para o professor Daniel Coelho. Boa tarde a todos. Bom dia. Enfim, esse trabalho, ele, na verdade, é um fruto de um diálogo que dura pelo menos aí o tempo desses encontros em que a gente vem frequentando aqui a USP. Eu e Leopoldo, né, a gente tem esse interesse comum pela metodologia, pela epistemologia, né? Temos posições que nem sempre são concordantes, né? Mas a gente fez um esforço, né, para esse trabalho específico, de deixar um pouco as nossas discordâncias de lado, medida em que talvez elas servissem mais para a gente patinar do que para a gente poder andar, de fato, para algum lugar, e atacar, enfim, certas questões de base, né, que orientam, enfim, nos dão um certo norte para algumas discussões pertinentes à pesquisa em psicanálise dentro da universidade. Tá? Então, em primeiro lugar, uma pequena retificação quanto ao título. É praticamente uma tradição minha mudar o título. Mas, enfim, o título que a gente colocou, que acabou ficando o trabalho, né, As relações entre a empiria e a teoria na psicanálise, uma discussão de 2 psicanalistas pesquisadores. Certo? Então, eu vou à leitura do texto. Somos psicanalistas que trabalhamos na universidade, onde orientamos e produzimos pesquisa que tem como referência a psicanálise. Isso nos leva a uma série de perguntas. O que significa método psicanalítico de pesquisa? Ele é o mesmo método do qual a psicanálise se utiliza na sua clínica? Há outras empirias possíveis para o pesquisador psicanalista que não a clínica? Como alinhar o método psicanalítico de pesquisa com um quadro epistemológico amplo ou no limite universal? Ou ainda, que relações a psicanálise como disciplina goza com outras disciplinas, assim como com um quadro de discussão o mais geral possível? Tais preocupações se estabelecem para além das diferenças de formação e de estilo intelectual que nutrimos e colocam um ponto de trabalho sobre o qual, apesar das divergências, consideramos importante trabalhar e apresentar algumas soluções.
Reconhecemos, do lugar no qual estamos, que a clássica diversidade teórica da psicanálise, cuja breve história é marcada pelo aparecimento de diversos corpos teóricos, em muitos sentidos concorrentes, juntou-se uma diversidade de metodologias de pesquisa. Tais pesquisas dirigem-se a objetos diferentes dos tradicionais objetos clínicos. Elas podem se dirigir a grupos, a instituições, a populações desamparadas ou em risco, com entrevistas ou outros procedimentos sobre aqueles que participam dela. Podem tomar como material empírico os meios culturais mais diversos, a literatura, a revista jornalística de grande circulação, o blog, as postagens em redes sociais. O reconhecimento da diversificação dos modelos de pesquisa em psicanálise parece nos obrigar a retomar a discussão sobre as relações entre o material empírico e a postulação teórica, como uma necessidade interna da própria disciplina em atualizar a sua discussão metodológica, na medida em que as aplicações da psicanálise, como quadro conceitual e como método de abordagem do empírico, se diversificam. Esse trabalho interno responde também a exigências externas. A participação na universidade promove o confronto com disciplinas diferentes, com métodos e pressupostos teóricos diferentes. Obriga que nos submetamos aos exames mais variados, que expõem nossos fracassos clínicos e sublinham nossas inconsistências teóricas. Acreditamos que é necessário evitar uma postura que recuse tais questionamentos. Uma tal recusa, podemos entendê-la sob o signo do recalque. É com esse entendimento que Freud justifica a sua filiação estrita à ciência, em detrimento da religião, do relativismo e do pragmatismo. Isso está no Futuro de uma Ilusão. A ciência é, para Freud, o lugar no qual o questionamento é sempre possível, ao passo que na religião, no relativismo e no pragmatismo, o método preferencial é a interdição de fazer perguntas, recalque, portanto, do nosso desejo de saber. É certo que há analistas que não se referem à ciência como um quadro último de referência. Mas não nos parece desejável ou logicamente consistente que um psicanalista argumente a favor do recalque das capacidades de questionar. Então a gente entra numa parte que se chama Freud, do fenômeno ao conceito. A teoria não é apenas uma descrição sucinta da realidade, mas também um modo de tentar descobrir as relações entre seus fenômenos, por vezes utilizando-se de certas construções auxiliares especulativas. As relações entre a teoria e a experiência nunca são simples. Por um lado, são relações de codeterminação. Não há empiria que não seja organizada teoricamente, que não disponha de uma racionalidade que a estruture. Não há observação sem teoria, segundo Kant e Popper. A experiência sem reflexão teórica, assim como a reflexão teórica sem experiência, segundo o mesmo Kant e também Bachelard e Poiré, são ingenuidades. Segundo Poiré, o experimento científico é a encarnação de uma teoria. Pode-se dizer que é uma relação simbiótica. A teoria nutre-se da experiência, elaborando o seu material bruto numa série de abstrações que o organizam e o tornam mais abordável pelo pensamento. A experiência, a seu passo, molda-se pela teoria, que determina uma série de procedimentos e expectativas, estruturando-a e organizando-a de determinada forma. Mas pode-se dizer ainda que é uma relação de conflito. A teoria pode propor uma verdade diferente daquela que temos acesso na experiência. A experiência, por vez, pode evidenciar um aspecto que põe em xeque o seu valor de verdade, de descrição correta da realidade, ou ainda o seu valor heurístico, sua capacidade de produzir descobertas. Mas qual seria a finalidade disso na ciência? Não se trata de um delírio mais ou menos bem organizado. A ciência tem como objetivo último a possibilidade de agir sobre os fenômenos, ou, em outros termos, a função da ciência é resolver problemas. A teoria serve como um instrumento para a enunciação e a resolução de problemas de um determinado campo de fenômenos.
Vejamos, quanto à relação entre a teoria e os fatos, o tão citado trecho de Freud, enfim, é aquele famoso primeiro parágrafo de Pulsões e seus Destinos. Então, o tão citado trecho no qual Freud considera o lugar dos conceitos fundamentais de uma ciência. Freud defende ali que o verdadeiro início de uma ciência não é a formulação de um conceito fundamental, mas a descrição dos fenômenos, que logo depois serão agrupados e ordenados. O conceito fundamental tampouco surge espontaneamente da descrição e do ordenamento do material, como um corolário final da pesquisa, que revela, no fim, um princípio organizador. Ela surge, segundo Freud, como, eu vou usar diversos termos do próprio Freud agora, tá? Ela surge como ideias abstratas que, de forma inevitável, acabamos por aplicar ao material já na descrição. Elas não podem advir, portanto, apenas da própria experiência. Nós a tomamos, segundo Freud, daqui e dali. Esses são os termos que ele próprio utiliza. Essas ideias se tornam ainda mais indispensáveis, e não mais inevitáveis, como ele se refere antes. Tem uma passagem, esse parágrafo, enfim, ele inicia, né, falando em ideias inevitáveis, e daqui a pouco essas mesmas ideias inevitáveis surgem como ideias indispensáveis. Então, retomando, essas ideias se tornam ainda mais indispensáveis, e não mais inevitáveis, como ele se refere antes, na elaboração posterior do material. Essas ideias, inevitáveis e logo depois indispensáveis, é que se tornam os conceitos fundamentais. Esses conceitos devem guardar um certo grau de indeterminação. Ao mesmo tempo, um acordo quanto ao seu significado pode ser alcançado remetendo-os ao material empírico, abre aspas, de que eles parecem extraídas, né, essas ideias, os conceitos fundamentais, mas que, na realidade, lhes é subordinado. Frutos de um acordo, tais conceitos têm, então, caráter de convenções, mas não são arbitrários. São determinados pelas relações com o material empírico. Porém, essas relações, nós as adivinhamos antes de reconhecê-las ou demonstrá-las. Tornar esses conceitos utilizáveis, livres de contradição, encerrando-os em definições, é uma tarefa que só pode ser realizada depois de uma exploração mais radical, nos termos de Freud. No entanto, o progresso do conhecimento também não tolera definições rígidas, como a história da física o prova. É assim que Freud introduz o seu conceito mais fundamental, o de pulsão, não como uma coisa clara e precisa, mas como uma ideia inevitável, logo depois indispensável, que subordina o material de onde parece ser extraído, adivinhando as relações que se estabelecem nele, e que, pouco a pouco, torna-se utilizável, pouco a pouco, suas contradições são resolvidas, pouco a pouco, são encerrados em definições. Mas sempre corre o risco do próprio avanço do conhecimento, que pode desejar, mas não consegue tolerar definições demasiado precisas. Não bem, portanto, um conceito fundamental, mas, abre aspas, termos do Freud, um conceito básico, assim convencional, provisoriamente ainda um tanto obscuro, mas que não podemos dispensar. Então, a gente termina essa parte e vamos entrar numa outra sessão que se intitula A Atividade Clínica e a Atividade Teórica. É interessante que toda essa atividade, eu estou falando da atividade teórica, científica, né, que a gente estava descrevendo antes, é, para Freud, alguma coisa da qual, na clínica, a gente deveria se resguardar. Abre aspas, um trecho do Freud de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Não posso recomendar que se tomem muitas notas durante as sessões, que se redigam atas, etc. Ao redigir notas ou estenografar, abre parênteses, um comentário meu, ou ainda descrever um material, como, enfim, ele estava se referindo anteriormente, fazemos forçosamente uma seleção prejudicial do que ouvimos
e ocupamos uma parte da nossa atividade mental que teria melhor emprego se utilizada, se aplicada na interpretação do material. Freud reivindica a psicanálise, o método, o mérito de fazer coincidir a pesquisa e o tratamento. Mas a técnica que serve a uma, segundo Freud, a partir de certo momento, contradiz a outra. Assim, não se deve trabalhar cientificamente em um caso enquanto ele ainda não está concluído. No tratamento, é preciso poder surpreender-se. É preciso abordar o caso sempre de modo despreconcebido e sem pressupostos. Então, a conduta correta seria passar de uma atitude a outra conforme a necessidade. Enfim, isso aqui eu estou citando também em diversos pequenos trechos do Freud. Tá? Passar, então, de uma atitude a outra conforme a necessidade, e não especular e não cogitar enquanto analisa, e submeter o material reunido ao trabalho sintético do pensamento apenas depois que a análise for concluída. A distinção isola o tratamento psicanalítico da elaboração secundária, que é inevitável mesmo no momento da descrição do material, ou da mera anotação. A elaboração secundária necessariamente seleciona, necessariamente organiza, necessariamente coloca uma dessas ideias inevitáveis, que logo depois se tornam indispensáveis. Ao passo que o trabalho psicanalítico demanda a suspensão das faculdades de seleção e organização, pois compreende-se que tais faculdades são as mesmas que mantêm isolados, mantêm afastados os conteúdos do inconsciente, tidos como irracionais, imorais, inconvenientes e aflitivos, aos quais a pesquisa psicanalítica clínica quer ter acesso. A atividade clínica, desse modo, é diferente da produção teórica. Ela consiste, são suas regras de ouro, na contenção dos processos de elaboração secundária, meio pelo qual, tanto na fala quanto na escuta, pretendemos deixar aparecer o inconsciente. A atividade teórica, por sua vez, não pode prescindir da elaboração secundária. Pode-se dizer que a atividade teórica, ela consiste exatamente numa sofisticação da elaboração secundária comum. Mas não se pode esquecer que é a teoria que fornece o conceito de elaboração secundária, assim como prevê que, uma vez suspensa essa elaboração, poderemos ter acesso ao material primário. É a teoria que determina, de outra forma, a suspensão das funções secundárias que se operacionalizam nas regras da associação livre e da escuta flutuante. Regras que estruturam a própria experiência da psicanálise e, portanto, determinam o material empírico a que temos acesso nessa experiência. Em resumo, a maneira como funciona a pesquisa clínica em psicanálise, como método de tratamento, é diferente da maneira como funciona o pensamento visando a produção de uma teoria, seja sobre os processos psíquicos, seja sobre a própria clínica, ou ainda sobre outros fenômenos sociais ou individuais, pouco importa. Então, nós vamos agora para uma terceira parte, intitulada Lidar com a Ansiedade, Elaborar o Trauma. Tomemos um pequeno texto no qual Winnicott, tal como Freud, também diferencia a teoria e a prática, ou, nos seus termos, a ciência da ciência aplicada. Esse texto é Psicanálise, Ciência e Meus Amigos. Eu acho que é Amigas ou Irmãs, ou uma coisa dessa. Enfim, não é difícil de vocês encontrarem. Continuando. Dessa forma, a prática da clínica psicanalítica é a aplicação de uma ciência. Winnicott ressalta que o trabalho na clínica, entre aspas, naquilo que não poderia ter sido feito antes de Freud, entre aspas ainda, o método de investigação e tratamento inventado por ele, Freud, depende da ciência, entre aspas de novo, a teoria em que se baseia a psicanálise. Para Winnicott, assim como para Freud, a psicanálise é uma ciência, teórica e aplicada. Vemos que, em Freud, isso articula-se aos perigos do recalque, da interdição do pensamento, presente especialmente na religião.
também o Winnicott distingue incisivamente ciência e religião. Dado um vazio no conhecimento, segundo o Winnicott, são palavras dele, o cientista não desvia para uma explicação sobrenatural. Para o cientista, o vazio, um tal vazio, é excitante, é um estímulo para o trabalho. O cientista gosta de formular questões, e a ideia de um conhecimento acabado, para o qual não há mais questões a ser colocadas, é um pesadelo para ele. Um religioso, por sua vez, nos termos do Winnicott, substitui a dúvida pela certeza, pois a dúvida lhe gera pânico e logo determina a fuga em direção a formulações sobrenaturais. Segundo Winnicott, a postura científica, alegre com a dúvida, não tem a pressa religiosa em direção à certeza e, portanto, permite-se esperar. Uma das principais contribuições da ciência, em termos do Winnicott, estou fazendo uma citação dele, uma das principais contribuições da ciência é a parada súbita que ela provoca na pressa e no incômodo. Dá uma pausa para que se possa respirar. Podemos dar tempo ao tempo e fazer uma coisa de cada vez. Não é bem que a ciência do mundo, sobretudo do mundo de hoje, funcione bem assim. Todos aqui temos muitos prazos para obedecer, e eu duvido que alguém aqui tenha essa sensação de calma, quietude, né, no trabalho científico. Mas isso são questões exteriores, não é o momento da gente colocar. Hã? Calma é uma palavra que não existe. Pois é. Continuando. Podemos afirmar, pois, que a ciência é uma forma de lidar, na verdade, a visada interessante dessa colocação do Winnicott, é uma forma de lidar, portanto, com a ansiedade relativa à fantasia e à realidade, que responde ao fracasso, não com uma fuga apressada ao sobrenatural, mas com um método que o reconhece, esse fracasso, e que consegue retirar dele o impulso ao trabalho. A ciência, dessa forma, propõe um modo de lidar com a angústia e o fracasso. É um mecanismo de elaboração, portanto. Não apenas no sentido da elaboração secundária, do trabalho sintético do pensamento, da abstração, da organização e sistematização do material empírico, mas também no sentido da elaboração de um trauma, de um luto, ou mesmo da perlaboração clínica. A formulação teórica dessa forma não apenas estrutura um modo de enunciação, de compreensão e de encaminhamento para o processo terapêutico analítico. A teoria é o lugar de endereçamento privilegiado do impacto que a experiência da escuta e da transferência causa no analista. Sabemos todos que praticar a psicanálise pode ser uma experiência traumática e que foi pelo aparecimento inesperado e embaraçoso da sexualidade que Freud afastou-se da hipnose em direção ao conceito da transferência. Sabemos ainda que foi notando seu próprio embaraço contratransferencial no caso de Dora, depois dela ter abandonado o tratamento, que Freud chegará à concepção do complexo de Édipo feminino. A reflexão sobre os fracassos e os embaraços clínicos tem efeitos não apenas para Freud. Ao fazer parte da sua ciência, o fracasso e a elaboração do fracasso tornam-se disponíveis para os outros. Para aqueles que exercem a psicanálise, avisam sobre a invasão do setting pela sexualidade e sobre a interferência dos preconceitos do analista em sua escuta. E evitam, nem sempre, que uma tal experiência resulte em mais um fracasso. Em resumo, nos dão melhores condições para o contato íntimo que se estabelece na relação clínica entre analista e paciente. Note-se que, ao contrário do que ocorre na clínica, na qual o assunto da perlaboração permanece o mais íntimo possível, momento no qual o analista não tem nada a fazer senão esperar pacientemente, a elaboração teórica tem por traço distintivo ser partilhável, transmissível, endereçada ao outro. Esse traço deve ser realçado na psicanálise, na medida em que sua experiência de base foi estruturada como coisa privada e sigilosa, inacessível a não ser àqueles que a ela se submetem, não apenas por motivos técnicos, mas também e especialmente por motivos éticos que devem ser levados na mais alta conta. É esse aspecto de partilha que torna possível ao Winnicott trabalhar, abre aspas,
naquilo que não poderia ter sido feito antes de Freud. Ou seja, que faz da psicanálise algo transmissível e, portanto, que possa ajudar aqueles que sofrem ou sofrerão do mesmo mal. É uma citação do Freud, né? Incluindo-se nisso os pacientes, mas também os analistas. E agora a gente parte para as nossas considerações finais. De nossas ponderações, podemos encaminhar nossos questionamentos iniciais sobre a prática e a orientação de pesquisas na universidade, de modo a deixar claros certos aspectos que se revelaram importantes para além das divergências teóricas que os autores têm entre si. Elas tocam nas questões da escuta, da transferência e da elaboração teórica da pesquisa psicanalítica. Então, é uma pequena lista de 4 pontos. Ponto 1. Do ponto de vista do pesquisador, a clínica é um modo de coleta de dados, um modo de abordar a realidade, ou uma parte dela. Ela impõe, para sua metodologia, o mesmo ideal que rege a clínica, ou seja, as referências às regras de ouro da associação livre e da escuta flutuante. Nesse sentido, o setting pode modificar-se, pode sair do trabalho terapêutico estrito, individual, de consultório, e pode tentar implantar-se em outras situações. Enfim, tem uma vasta bibliografia quanto a isso. Não é a atividade clínica individual que o define, o nosso método, mas sim sua referência à suspensão das funções secundárias e à tentativa da instalação das regras de ouro. Esse ideal de pesquisa não se refere apenas, esse é o ponto 2, desculpem, esse ideal de pesquisa não se refere apenas à estruturação de uma experiência na qual queremos coletar certos dados. Historicamente, ela se refere aos problemas éticos levantados pelo quadro médico-psiquiátrico dos tempos de Freud. Questões advindas do seu ambiente de pesquisa, desse ambiente de pesquisa, principal nome aí sendo Charcot, e do próprio ambiente das terapias, enfim, com Bernheim, com Breuer, os grandes mestres do Freud, que se utilizavam das técnicas hipnóticas. Textualmente, diz Freud, que buscava um tratamento que envolvesse o mínimo possível de coação. A ideia conduz não apenas às regras de ouro, elas conduzem também ao reconhecimento de que as forças dessa coação, o tema da sugestionabilidade, são sexuais, o que conduz primeiramente ao conceito de transferência no âmbito da clínica e posteriormente. Você me ouve? Sim. Podemos continuar? Podemos. Pega a lanterninha do celular aí. E ajuda, né? Se faltar, aqui também tem apagão, né? Essa no Rio. Nós gostamos que a gente continue sem o microfone por hora, porque, segundo o nosso funcionário Gustavo, isso é uma coisa rara, talvez nunca tenha acontecido, vai ligar para a prefeitura, não por dó, espero desistir aqui. Então, eu sugiro que a gente continue de viva voz, a transferência acontecer. Vamos lá. Então, eu estava no ponto 2 das considerações finais. Esse ponto se referia, sobretudo, às questões éticas que o Freud teve que enfrentar no ambiente médico, psiquiátrico do tempo dele, e de onde vão surgir, portanto, os conceitos de transferência, né, no âmbito da clínica, retomando meu texto já, e, posteriormente,
esse próprio conceito, ele vai até as formações das massas e a sua identificação com o líder, né, podendo ser aplicado, portanto, no âmbito da política. É um texto da psicologia das massas. Ponto 3 das nossas considerações finais, é preciso ainda reconhecer que esses modos de apreensão dos fenômenos estão sujeitos necessariamente aos efeitos transferenciais e contratransferenciais que determinam pacientes e analistas, introduzindo nessa ciência um aspecto subjetivo inultrapassável e mesmo desejável. Esse aspecto deve ser levado em alta conta no exercício da pesquisa, visto que não se trata apenas de um problema metodológico, mas também de um problema ético importante, exatamente articulado com essas questões éticas que eu estava discutindo um pouco anterior. E ponto 4, ponto final, as teorias da psicanálise são um lugar de elaboração de uma experiência singular, cujo impacto o analista sente em seu ser, segundo Lacan. Ao mesmo tempo, elas devem oferecer-se à partilha. Isso significa que ela deve preocupar-se em ser compreendida. Explorar o mal-entendido que tantas vezes comparece ao exercitar a escuta e mesmo contar com a sua aparição também na própria teoria, não quer dizer tomá-lo como método. Dessa forma, é preciso respeito ao que Peirce chamava de ética da terminologia, ou seja, o respeito às relações entre os conceitos teóricos e os seus referentes empíricos. É o que torna possível a avaliação da teoria do terceiro, o aluno, o pesquisador da outra área, o epistemólogo da ciência, a comunidade científica, a cultura em geral. É também uma proteção contra os perigos do discurso teórico girar em falso, perdendo-se em especulações vazias. Bom, era isso. Obrigado. Vou passar a palavra para a professora Camila Farias e para o professor Fábio Melo, que também sendo importante começar apresentando. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, assim, gente, o nosso trabalho a gente intitulou Métodos e Objetivos da Psicanálise, Perspectivas a partir do diálogo entre Freud, Laplanche e Foucault. Também teve uma modificaçãozinha no título. E a ideia do nosso trabalho, nas discussões que eu e o Fábio estávamos fazendo, né, gente, é trazer esse aspecto dos objetivos para a discussão. Até, inclusive, né, ontem à tarde a gente discutia muito nos trabalhos essa questão da ética da psicanálise, da política da psicanálise. E a gente pensa assim, que fazer toda uma discussão com relação a esses aspectos sem trazer para a baila essa questão dos objetivos é algo, né, que compromete um pouco, talvez. E, além disso, essa parece uma questão que é bastante relegada, assim, né? Tem uma certa resistência nossa de tratar essa questão dos objetivos, né, de uma análise, dos objetivos da psicanálise. E eu acho que o início, né, do professor Hoffmann foi interessante, que ele tratou dessas questões, trouxe para a cena essas questões do eu, dos limites do eu, e a gente vem, a partir desse diálogo entre Foucault, Laplanche e Freud, tentar iniciar, né, trazer alguns aspectos, né, iniciais que a gente considera talvez importantes para esse pontapé inicial aí da discussão sobre os objetivos. E, nesse caso, a gente pensa que essa problemática do eu e da relação, né, do eu com o outro pode ser um ponto bastante interessante para a gente iniciar essa discussão. Então, a gente vai fazer uma leitura conjunta, né? E eu vou iniciar. Pretendemos trabalhar a hipótese formulada por Michel Foucault de que a psicanálise é um dispositivo de cuidado de si, uma espiritualidade, uma vez que articula o conhecimento do sujeito com uma transformação do sujeito.
Cuidar de si a partir do dispositivo analítico implica em saber mais sobre si mesmo, na medida em que o sujeito se transforma a partir desse cuidado e desse saber. A partir dessa hipótese de provocação de Foucault, é inevitável que nos questionemos sobre as finalidades de uma análise. Como pode ser descrito o sujeito depois de uma análise? É possível uma descrição geral, para além da história singular de cada análise? Partimos do pressuposto de que é fundamental discutir, sempre conjuntamente, as relações entre método e objetivo da prática clínica. Se a psicanálise visa transformar o sujeito na medida em que este se articula melhor com a sua verdade e esta, por sua vez, sempre estará referendada a seu inconsciente, levantamos a hipótese de que tais transformações não ocorrem num vácuo moral e político. É preciso examinar se há algum tipo de sujeito analisado ideal, mais ou menos explícito, na prática e na teoria sobre a prática clínica. Acreditamos que tal discussão é muitas vezes reduzida ao moralismo que devemos evitar numa análise. No entanto, a suposta neutralidade do método também nos parece uma exigência idealizada e que pode ser questionada. É possível pensar nos efeitos morais do método clínico, isto é, na produção de subjetividade decorrente desse método, evitando a sila dos riscos do moralismo e a caríbides da suposta neutralidade? O que colocamos em questão é se é possível uma posição neutra, idealizada aqui na encarnação do método analítico por excelência, que não vise nenhum fim, que não vise, através da interpretação ou da construção, produzir um efeito afetivo no paciente, efeito de afeto, que será certamente moral e político. Para discutir essas questões e fazer trabalhar a ideia Foucaultiana, vamos nos valer das observações metodológicas de Jean Laplanche. Comecemos por lembrar, que segundo o autor, a constituição subjetiva tem uma base autoritária. Tendo isso em vista, consideramos que o conhecimento de si, o saber mais sobre si mesmo, implica no encontro com a alteridade interna, com as mensagens transmitidas pelo outro no início da vida. Além de implicar também o encontro com as traduções e respostas que foram construídas a partir disso e com seus efeitos para o encontro com o outro externo. Nessa perspectiva, surge mais uma questão. Em termos de compromisso ético e político, que efeitos buscamos através do processo analítico no que se refere às possibilidades de encontro com o outro interno e externo? A construção de possíveis respostas a esses questionamentos iniciais guiará a nossa discussão. Bom dia a todos. Bom dia. Nessa primeira, depois da introdução, na primeira sessão, a psicanálise como dispositivo do cuidado de si e suas implicações morais. Nas aulas do curso Hermenêutica do Sujeito, Foucault vai lançar essa provocação, então, de que a psicanálise e o marxismo são um tipo de espiritualidade na medida em que produzem uma mudança subjetiva, uma transformação do sujeito na medida em que este pratica o discurso dessas disciplinas. Quando o autor retorna aos filósofos gregos e aos romanos, do período helenístico, é justamente para fazer notar que determinados discursos se articulavam a determinadas práticas e ambos determinavam uma transformação do sujeito. Praticar o discurso implicava numa constituição de um novo eu, de um novo modo de existir. A própria existência era matéria de transformação através de vários exercícios, a meditação ao diário, da dietética e a educação física. Trata-se, portanto, de uma provocação metonímica que Foucault está fazendo. Assim como aquelas práticas que articulavam discursos e transformação de si, a psicanálise também o faz, na medida em que é uma prática que visa a transformação do sujeito através do processo de análise. É possível pressupor um antes e um depois do processo analítico. A provocação de Foucault nos convoca a responder: o método clínico se articula de que forma às suas finalidades?
Tais finalidades são levadas em consideração quando implementamos o método clínico? A livre associação, a atenção flutuante, a atenção aos sonhos, aos lapsos, outros fenômenos que denunciam a presença do inconsciente, todos esses métodos são articulados de que maneira à direção imposta a uma determinada análise? Tais finalidades, tal direção, pode ser descrita de que forma? Elas podem ser inseridas no campo político e moral? Partimos da hipótese de que Foucault propõe uma nova recepção para a psicanálise, para além daquela proposta por ele muito tempo antes, na Vontade de Saber, o primeiro volume da História da Sexualidade. Ali a psicanálise aparecia como um poder disciplinar, produtor de uma sexualidade organizada, edípica, familiar. Era um dentre vários discursos que visavam produzir um sujeito moral próprio à sociedade burguesa. E a psicanálise era um dispositivo que convocava cada um a examinar-se do ponto de vista singular, encontrando em si mesmo a fonte e as razões do seu desejo. A nosso ver, tais críticas se mantêm ainda, mas são suavizadas posteriormente na obra do Foucault, com essa aproximação da psicanálise às práticas do cuidado de si. Mantém-se a ideia de um processo de subjetivação, mas abre-se a possibilidade de pensar nesse processo não apenas como algo que produz um sujeito disciplinado, burguês, que se vê como reprimido, mas também é possível ver no trabalho analítico um trabalho de reflexão mais ampla sobre si mesmo, indissociavelmente articulado ao outro, à vida em sociedade, e que inclusive possibilita a resistência e o enfrentamento dos jogos de poder presentes na vida burguesa. A provocação de Foucault, ao nosso ver, pode ser pensada como uma importante advertência quanto aos riscos de não nos questionarmos acerca das finalidades do processo analítico, acerca de seus efeitos para a relação que o sujeito estabelece com o outro interno e externo. Finalidades da análise enquanto horizonte utópico. Essa é a segunda sessão. Então, queria que vocês pensassem enquanto horizonte utópico. Pensar nas finalidades enquanto horizontes utópicos. Né? Ser capaz de amar e trabalhar. De forma geral, circula pela doxa psicanalítica essa finalidade de análise atribuída a Freud. Muito provavelmente, essa frase, né, eu não encontrei na obra do Freud em lugar nenhum. Né? Nota de rodapé do mal-estar. Ótimo. Depois eu vou localizar isso. Então, eu não achei, mas de repente já achou. Muito provavelmente, essa ideia, se não deriva da nota de rodapé do mal-estar, deriva da seguinte passagem também. Não há outra meta do tratamento, Freud falando, senão a recuperação prática do doente, a fabricação, Herstellung, de sua capacidade de performance e gozo. Leistungsfähigkeit. Essa palavra, Leistung, foi traduzida pela tradução nova da Autêntica como desempenho, né? Mas eu prefiro traduzir como performance. É espantoso que uma passagem complexa tenha ganhado uma tradução tão simplificada ao longo da história. Em primeiro lugar, destacamos esse substantivo que o Freud usa, né, essa Herstellung. A tradução da Standard, ela traz restabelecer, mas não se trata de uma vida Herstellung, né, um restabelecimento. Trata-se de fabricar duas capacidades distintas, a de performance e a de gozo. Por que a escolha desses termos? Genuss, essa Genussfähigkeit, é compreensível tendo em vista a importância que o prazer tem na obra de Freud. A ideia de que a capacidade de fruição de prazer e gozo é perdida ou ainda não constituída com o recalcamento nos é evidente. É a capacidade de Leistung, né, de performance, de desempenho, de potência, que nos chama a atenção nessa passagem. O termo é claramente presente nos campos semânticos da mecânica, né, um motor tem uma performance, tem uma potência, e também da política econômica, principalmente da política econômica burguesa. A performance de um trabalhador, a performance de uma empresa, o desempenho dela. Tanto a versão publicada quanto a sua derivação popularizada, essa capacidade para amar e trabalhar, né, se colocam para a gente essas questões. Trabalhar para quê? Para quem? Como? Desempenho em qual sentido? Em quais atividades?
Gozar e amar como? Quem? Em quais circunstâncias? Apontar para uma capacidade geral nos parece pressupor que Freud já tinha em mente as formas mais ou menos ideais, utópicas, de desempenho e gozo a se esperar no final de análise. Porém, Freud não qualifica os termos desempenho e gozo, o que nos conduz a pensar que eles possam ser interpretados a partir de diferentes pontos de vista. Dessa forma, gostaríamos de discuti-los a partir das possibilidades de encontro com o outro. Consideramos as possibilidades de desempenho e gozo de um sujeito que estão intimamente relacionadas às possibilidades mais ou menos plásticas de ligação com o outro. Sabemos que as possibilidades de relação com o outro estão alicerçadas tanto em aspectos mais eróticos, que possibilitam um espaço de troca e enriquecimento do eu, quanto em aspectos mais destrutivos, mais mortíferos, que podem transformar o encontro com o outro em uma ameaça permanente aos limites do eu. Esses aspectos estão intimamente relacionados à relação estabelecida com o outro interno, com as mensagens que constituíram o psiquismo. Tendo isso em vista, talvez possamos vislumbrar no horizonte para a condução de uma análise em termos de trabalho do eu, como sugere Dominique Scarfone, referindo-se à capacidade de manter uma ligação objetal estável, marcada por uma dimensão erótica, apesar da diferença, apesar do estrangeiro perturbador em si e no outro. O que, em outras palavras, pode ser pensado como a capacidade de construir respostas mais plásticas, mais criativas, menos destrutivas ao estranho de si e do outro. Nossa proposta, então, é articular esse desempenho gozo que Freud fala à alteridade. Essa é a proposta que eu e Camila estamos tentando avançar. Falar em desempenho e gozo, livremente assim, é muito amplo. Desempenho para quê, para quem, em qual contexto, gozo é a mesma coisa. Então, vamos pensar nisso, como que a gente se relaciona com o outro. E aí a gente consegue estabelecer critérios mais claros também, critérios morais e políticos mais claros do que a gente está produzindo no final de uma análise. É isso que nos obriga a pensar no tipo de eu que fabricamos ao longo de uma análise. Observe que encontramos o verbo restellen também no texto de Freud sobre o final de análise. Né? A ideia ainda persiste após 33 anos daquele primeiro texto que eu citei. Isso é a tarefa analítica de pensar no estabelecimento, né, numa produção das melhores condições de desempenho e gozo para o eu. Diz o Freud, né, na análise terminável e interminável, não se deve ter como meta dissipar todas as particularidades do caráter humano em benefício de uma normalidade esquemática. Nem tampouco exigir que a pessoa que foi completamente analisada não sinta paixões e nem possa desenvolver conflitos internos. A análise deve, aí é o Zollern, o mesmo Zollern onde o isso deve, né, onde o isso existia, o eu deve advir, é o mesmo Zollern, deve estabelecer, Restellen, as mais favoráveis condições psicológicas para as funções do eu. Com isso, ela concluiu a sua tarefa. Então, tarefa da análise, construir as condições mais favoráveis psicológicas para as funções do eu. Isso está lá no análise terminada. Mais uma vez, essas funções do eu são termos gerais demais para estabelecermos critérios claros sobre quais são elas, em quais contextos se dão seus usos, seus sentidos. A impressão, reiteramos, é que tais funções precisam ser melhor descritas para que evitemos o risco de uma singularização radical ou de uma universalização dessubjetivante. Esses são os dois riscos da gente não pensar na metodologia junto com as finalidades da análise. Ou a gente singulariza demais, ou a gente dessubjetiva demais. Algumas proposições laplancianas nos ajudam a pensar caminhos que podem conduzir o processo analítico nessa direção. Eu acho que essa ideia da singularização radical, ou o outro risco seria dessa universalização subjetivante, ajuda um pouco até naquela discussão que a gente fazia ontem, assim, né, de como que a psicanálise vai usar essa ideia da generalização ou não, quais são os riscos, como a gente
vai manejar, né? Qual é o caminho para articular essa ideia da singularidade com a generalização. Eu acho que, né, como a gente está tentando mostrar, esse é um grande risco. Se a gente não pensa, acho que pensar os objetivos pode ajudar no manejo, né, dessas duas questões. Então a gente passa para o último ponto do texto, que é flexibilidade da técnica, o eu do início e do fim. Laplanche propõe a ocorrência de uma sedução inevitável da criança pelo adulto, alicerçada na sexualidade inconsciente deste último. Isso condena o adulto a transmitir mensagens sexuais que se apresentam à criança como invariavelmente enigmáticas e potencialmente traumáticas. O adulto sedutor impõe sua sexualidade inconsciente, mas, ao mesmo tempo, oferece os recursos necessários para um trabalho de tradução. Tal trabalho é próprio ao processo de constituição do psiquismo e institui uma dimensão de alteridade, em torno da qual toda a sexualidade inconsciente irá se organizar. A alteridade interna pode ser constituída a partir de duas perspectivas. Uma ligada às mensagens que são traduzidas e que os restos constituem o recalcado, e outra ligada a mensagens resistentes à tradução, ligadas a elementos que o psiquismo não é capaz de metabolizar. No primeiro caso, teremos a constituição de uma alteridade interna alicerçada na ligação. Ela entrará em conflito com o eu, exigindo que ele produza mais eu, mais sentido, mesmo que se trate de um sentido fixo, como ocorre na neurose. Já a alteridade interna, constituída a partir das mensagens que o psiquismo não é capaz de metabolizar, está referida ao predomínio do desligamento. Essa forma de relação com o outro interno é denominada por Scarfoni de paradoxalidade e está alicerçada no mecanismo da clivagem. Nesse caso, segundo o autor, o ego encontra-se diante de um princípio de desligação. O que resta é o ataque violento do outro interno ao ego, sem possibilidade de negociação, ameaçando sua existência. Essa dinâmica refere-se em maior ou menor grau aos estados limite e estados psicóticos. Tendo em vista essas duas perspectivas de constituição da alteridade interna, podemos pensar nas direções em que o analista pode operar. Quando temos a constituição de uma alteridade interna alicerçada na ligação, podemos pensar que o analista deve operar a partir do modelo do desligamento, da pulsão sexual de morte. A ferramenta interpretativa deve evitar produzir mais sentido, mais eu. O próprio eu, compelido pelo confronto e pela luta com o outro interno, se encarregará disso. O risco, nesse caso, é o excesso de tradução, constituindo um invólucro narcísico enrijecido, pouco poroso ao outro. No caso da constituição de uma alteridade interna marcada pelo predomínio do desligamento, acreditamos que o analista deve operar no sentido da ligação, da pulsão sexual de vida. Estamos diante de um eu que tem sua existência ameaçada constantemente pelos ataques do outro interno, diante de um eu com os limites frágeis. O risco aqui é de morte, de esfacelamento diante do outro, em função da fragilidade do invólucro narcísico, nesse caso, poroso demais. Tendo isso em vista, a interpretação não parece o melhor caminho, e a construção surge como uma técnica que parece mais apropriada. Construção de sentidos, de ligações que possam diminuir a porosidade do eu. Tanto diante de um eu enrijecido, quanto de um eu muito poroso, as possibilidades de encontro com o outro ficam comprometidas, vigorando formas fascistas, formas mais ou menos violentas de exclusão, que podem ir desde a tentativa de domínio, de imposição de sentidos, até a agressão e a morte. Assim, evidencia-se um dos aspectos fundamentais do trabalho analítico, em termos de compromisso ético e político. Possibilitar a sustentação de um espaço de encontro com o outro, espaço de performance e gozo, né, se a gente quiser usar aquele trecho do Freud, no qual o eu possa se tornar nem enrijecido, nem poroso demais,
mas com limites definidos. Acreditamos que, dessa forma, o processo analítico trabalhará para que os espaços de performance e gozo do sujeito sejam regidos pelo respeito à diferença, por possibilidades menos destrutivas e mortíferas de encontro com o outro. Portanto, talvez possamos vislumbrar como horizonte ético e político, para o fim de uma análise, um sujeito para o qual o encontro com o outro não seja marcado por uma lógica de exclusão, por uma lógica totalitária, mas seja marcado por uma lógica alteritária. Obrigado, Camila. Fábio, a gente vai agora passar a palavra para os professores João Paulo Barreta e Leopoldo Fulgêncio. Bom dia a todos. Eu costumo falar meio baixo, então se ficar difícil me ouvir, me avisem sem microfone. O texto que eu escrevi, é um prazer estar aqui de novo, eu já falei sobre esse assunto uma outra vez aqui, e, enfim, é um assunto que me interessa muito e eu tenho discutido muito isso com o professor Leopoldo. E fizemos um texto juntos, embora tenhamos divergências mais ou menos sérias sobre esse assunto. Vou colocar isso para vocês e... Deixa eu fazer só uma pequena parte. Enfim, os dois coautores dessa pessoa aqui têm divergências com ele. É só para demonstrar. Eu pensei até em fazer isso no trabalho, mas achei que não ia caber. Mas é para demonstrar a gentileza de Leopoldo de conseguir trabalhar com pessoas com quem ele não concorda bem, assim. Queria deixar isso na idade. Respeito a diferença. Daí a gente vê como é difícil a democracia. Pois é. Quase um milagre. Bom, eu vou ler o texto também e, enfim, é um texto que ainda tem certos pontos que precisam ser melhor explicitados, mas acho que serve de base para uma discussão. O título que marcou para a nossa apresentação é O problema da comunicação entre sistemas teóricos díspares na psicanálise. Propostas metodológicas para a sua realização. O que a gente tem em vista é um pouco se é ou não possível e como seria possível um diálogo entre abordagens teóricas psicanalíticas distintas. Me refiro ao fato de que quando um lacaniano fala, os kleinianos e winnicottianos não sabem o que está falando. Em geral, coçam o nariz. E vice-versa, quando o winnicottiano fala, o kleiniano fala, os lacanianos se escondem para não rir, ou coisa do tipo. O que reina na psicanálise é uma falta de comunicação séria. Isso não me parece que era assim entre os próprios psicanalistas, o próprio Lacan e o Winnicott, o próprio Lacan e a Melanie Klein, comenta casos de Melanie Klein e vice-versa. O Winnicott tem textos fortemente influenciados pelo pensamento de Lacan, eles tinham um diálogo entre eles, mas parece que os próprios lacanianos, os winnicottianos, os kleinianos têm uma dificuldade maior ou uma tendência a ter uma dificuldade de fazer esse tipo de diálogo. Então a ideia é possível fazer esse diálogo? É nesse ponto que a gente discorda já há algum tempo, vai seguir discordando provavelmente por algum tempo ainda. Bom, todos os psicanalistas têm em Freud seu solo comum. A famosa frase de Lacan sobre o fato de ele ser freudiano e não lacaniano. E também tem a frase de Winnicott, que ele diz a Limentani, que ele diz assim: somos todos freudianos, acrescentando depois de uma breve pausa, mais ou menos. O problema está no mais ou menos. Não parece haver dúvidas de que o pensamento freudiano foi ampliado e que certamente todos os psicanalistas são de uma ou outra forma freudianos, ainda que não estejam de acordo com tudo que Freud afirmou. No entanto, apenas a referência genérica a uma filiação a Freud não é suficiente para esclarecer quais são os elementos, valores, opções conceituais que, propostos por Freud, seriam compartilhados por todos os psicanalistas. A identificação de um common ground não é algo evidente.
dado que mesmo os conceitos fundamentais têm sentidos equívocos quando enunciados num ou noutro dos grandes sistemas teóricos pós-Freud. Vou tomar um exemplo clássico, a própria ideia de inconsciente. Em Freud é uma coisa, em Winnicott tem outros significados, em Lacan, em Klein e assim por diante. Talvez nos aprofundando no estudo de cada um dos grandes autores clássicos da psicanálise, devêssemos considerar, ou seja, aqueles que acabaram por elaborar um sistema teórico consistente e amplo o suficiente para servir como referência para o modo de enunciar e resolver problemas do campo psicanalítico. E deve considerar que esses sistemas acabaram por fazer uma redescrição de Freud e o desenvolvimento de suas propostas, mas criando um léxico próprio, uma linguagem própria, e por assim dizer, um mundo próprio, modificando os conceitos de Freud e introduzindo novos modos de aprender e descrever a realidade da clínica e das relações humanas em geral. Ao olharmos para o estado atual da psicanálise, não é nenhuma novidade afirmar que existe uma diversidade teórica, uma Babel. Esse problema já foi colocado por muitas pessoas. O próprio André Green, no seu diálogo com o Bion, por exemplo, indica uma das perspectivas metodológicas para esse tipo de problema relativo à comunicação e integração. Green falando: no início de 1980, me lembro de ter me lamentado com o Bion sobre a situação babeliana da psicanálise. Em sua sabedoria, ele me respondeu que antes de chegar a uma única língua comum na psicanálise, isso era Bion, digamos, otimista, devemos ir para os extremos de cada linguagem singular, teoricamente falando, é claro. Hoje, a psicanálise é como uma língua falada em muitas línguas. Mas se na maior parte do tempo, e isso me parece uma descrição bastante real das coisas, se na maior parte do tempo as pessoas pretendem se compreender, ou ao menos fingir de se compreender, a fim de salvar sua cara, especialmente nos congressos regionais ou internacionais, na realidade não há verdadeiramente discussão. E muitos de nós caem na armadilha de um conceito winnicottiano, um conformismo, a fim de manter um corpo psicanalítico unido, mesmo se na realidade não existe ali nenhum acordo. Essa tolerância é apenas aparente, e de fato, além do silêncio, podemos facilmente perceber as desaprovações, os desacordos e até mesmo o desprezo. Peguei em 2005. Muito bem. A pergunta é, me parece uma contradição, especialmente na psicanálise, mas se tem uma coisa que os psicanalistas concordam é que uma das tarefas de uma análise é um desmonte, um desgaste das idealizações. Mas você, psicanalista lacaniano, defende vigorosamente o desmonte das idealizações, mas mantém a idealização do seu autor de referência como sendo o único que salva a psicanálise. O mesmo se aplica ao Winnicott ou ao Klein. Se tem um lugar onde isso me parece contraditório, é na psicanálise. Mas parece que é assim. Uma das opções seria, pois, considerar que cada sistema teórico constitui um tipo de mônada, sem portas e sem janelas, só possível de ser entendida e desenvolvida a partir de si mesma. Ou seja, que uma vez estabelecido um sistema teórico específico, não haveria mais continuidades e possibilidades de intervenção mútua, somente rupturas. Nesse sentido, reconhecendo o limite, uma impossibilidade de comunicação, valeria muito mais a pena tomar cada sistema em si mesmo e desenvolvê-lo ao máximo, com seus próprios meios, no seu próprio limite e quadro paradigmático. Uma outra opção, no polo oposto, seria considerar que haveria uma possibilidade de integrar os diversos sistemas na procura de uma teoria psicanalítica integrada e unitária, o que às vezes aparece sob a marca de erudição, nem sempre cuidadosa, com a pergunta de saber se os mesmos termos... Os ideais acabam rápido. É só ir para a vida. Foi quase o tempo do desmonte da Cracolândia. Nem sempre cuidadosos com a pergunta de saber se os mesmos termos, num e no outro sistema, dizem respeito aos mesmos referentes. Uma terceira, entre um polo e outro, temos tentativas de procurar uma maneira de integrar conhecimentos vindos de diversos sistemas teóricos, respeitando-se sua diversidade e mesmo disparidade, como tem algumas pesquisas feitas pela IPA nessa direção. Por exemplo, toma-se um conceito e pergunta-se para uma série de autores como eles concebem esse mesmo conceito. Aqui, a tentativa de comunicação é feita conceito a conceito. Esse tipo de apreensão do problema leva a um estudo tão profundo quanto específico dos sentidos de um dado conceito no campo da psicanálise e de sua história.
No entanto, consideramos que cada conceito tem vida, sentido e referência no quadro léxico e semântico no qual ele foi criado. E, quando mudamos de quadro, também mudamos essas coordenadas. Mudamos o campo de fenômenos, a realidade aos quais o conceito se refere. Nesse sentido, os conceitos, tal como as linguagens, não seriam comparáveis, e mesmo aqueles conceitos que têm o mesmo nome em diferentes sistemas têm referentes díspares. Cito de novo o exemplo da noção de inconsciente. Nossa afirmação resumida e sintética é: os conceitos não são comparáveis. Qualquer tentativa de comparar ponto por ponto, conceito por conceito, determinados sistemas teóricos tende a fracassar porque não se leva em consideração que o enfoque do sistema teórico em questão modifica o sentido dos conceitos. Em sistemas, por exemplo, não há como comparar ou correlacionar o objeto transicional e sua relação com o objeto A lacaniano ou vice-versa. Esse tipo de tentativa parece que é impossível. É necessário primeiramente explicitar o enfoque do sistema teórico nicotiano e sua razão de ser, e o enfoque do sistema teórico lacaniano e sua razão de ser. E em seguida pode-se tentar explicitar as diferenças entre esses enfoques e somente então pensar se o enfoque é contraditório ou complementar e em que sentido o é em relação ao outro. Trata-se, pois, de respeitar uma ética da terminologia, necessária à comunicação e ao diálogo, que o próprio Freud já indicara como um cuidado a ser tomado. Para construir uma alternativa a esse problema da comunicação e interação entre as teorias, propomos primeiro retomar as ideias de Thomas Kuhn sobre a noção de paradigma, especialmente a relação interdependente entre o paradigma e os fatos que ele permite que você observe. Não há fatos sem teorias, não há fatos sem teorias. Estou tentando resumir um pouco para não explorar o tempo. Uma sessão número 2, eu falaria rapidamente sobre a noção de paradigma. A noção kuhniana de paradigma considera que os integrantes de um determinado ramo do conhecimento compartilham uma série de concepções, modelos, linguagem e valores teóricos e práticos, que ele chama de matriz disciplinar. Essa matriz ou paradigma é composto de um problema ou modelo exemplar que fornece um problema básico, simples e até mesmo esquematizado, que serve para pensar todos os outros problemas daquele campo. Uma expressão conceitual, simbólica ou descritiva, normalmente simplificada em uma fórmula ou tese, que também serve de estrutura para o pensamento sobre os fenômenos e problemas daquele campo. Um modelo ontológico que diz aos adeptos daquele paradigma o que é real ou não e como isso deve ser concebido ou não. Modelos heurísticos que fornecem as analogias e modelos operativos mais comumente usados pelos integrantes daquela matriz. E, por fim, um conjunto de valores teóricos e práticos mais específicos que orientam a prática da pesquisa e da resolução de problemas. Mesmo que possa haver alguma discordância sobre a aplicação da noção de paradigma em psicanálise, pode-se dizer que um paradigma permite a um grupo de pesquisadores apreender determinados fenômenos de um modo específico, isto é, encaixando-o em um modelo já conhecido da realidade. Nesses termos, a pesquisa normal se torna uma atividade de resolução de quebra-cabeças, onde os termos e a figura final já são previamente conhecidas porque dadas de antemão pelo paradigma. Nesse sentido, pode-se entender a noção de incomensurabilidade entre paradigmas, uma vez que são universos distintos que abrem realidades distintas, quebra-cabeças distintos. Não há para Kuhn síntese possível entre paradigmas, não há complementariedade, não há continuidade, não há comunicação ou intercâmbio direto possível. Desse modo, se for possível demonstrar que os sistemas teóricos pós-freudianos se caracterizam como novos paradigmas da psicanálise, cada um deles com seus léxicos e suas semânticas específicas, estaria fadada ao fracasso toda a tentativa de emparelhar conceitos de seus sistemas teóricos. O narcisismo primário em Freud e o Winnicott não dizem respeito ao mesmo fenômeno, por exemplo. E não teria como fazer um tipo de diálogo entre eles. Tal perspectiva pareceria nos enviar a uma total impossibilidade de comunicação e certamente a um tipo de sinonímia impossível de ser realizada, um aspecto incomensurável. Partindo dessa premissa de que existem paradigmas distintos em psicanálise, talvez Freud possa, mais uma vez, nos orientar sobre como aproveitar conhecimentos advindos de sistemas de pensamento díspares, para fazer avançar cada um desses sistemas, num tipo de diálogo que seria frutífero para ambos, sem reduzir um sistema ao outro, sem que isso signifique uma síntese ou não reconhecimento da disparidade de referência,
dado que ele mesmo fez esse tipo de estudo, por exemplo, em Totem e Tabu. Diz Freud, é uma falha necessária dos trabalhos que tentam aplicar os pontos de vista da psicanálise aos temas das ciências do espírito, a de oferecer tão pouco dos dois ao leitor. Assim se restringe a ter um caráter de incitação. Eles fazem ao especialista proposições que ele deverá tomar em consideração no seu trabalho. No nosso modo de formular o problema, poderíamos dizer: um sistema teórico pode aprender determinados fenômenos que, se considerados por outros sistemas, podem servir como incitações, e integrado em cada sistema em separado. Com tal diretiva metodológica, Fulgêncio propõe que todo estudo proponha a intersecção entre paradigmas díspares da psicanálise, assumindo que eles existem, tome um cuidado radical para, por um lado, não ferir o que indicamos como sendo uma ética da terminologia, como um fundamento necessário a toda a comunicação e intercâmbio, e, por outro, procure sempre aprender e apresentar quais são os fenômenos que um determinado conceito ou teoria está colocando em evidência e qual o enfoque dos problemas críticos de que parte. Esse passo inicial poderia, então, fornecer um conjunto de elementos descritos como sendo elementos para ser considerados por outro sistema, como um tipo de incitação, e seria, por sua vez, redescrito por um léxico e uma semântica própria deste sistema. De minha parte, acho possível defender que as teorias psicanalíticas pós-freudianas são ampliações do paradigma freudiano e, como tais, não são incomensuráveis. Isto não significa que seja possível uma tradução de conceitos ou conceitos iguais tenham o mesmo significado, mas que os diferentes sistemas teóricos que se originam a partir das ideias de Freud se desenvolveram privilegiando determinados enfoques e que esses enfoques não são incompatíveis ou irreconciliáveis entre si. Dizendo concretamente, as ideias de Winnicott, por originais que sejam, foram fortemente influenciadas pelas teses diferentes de Anna Freud e Melanie Klein, e claro, do próprio Freud. O mesmo se pode dizer sobre Melanie Klein em relação a Freud ou Lacan, que explicitamente propunham um retorno a Freud. Para mostrar um pouco como essas duas opções são possíveis, a gente dividiu o texto em duas partes. Uma primeira parte, essa ideia de uma incitação nos modelos do Leopoldo, sobre a relação entre Jung e Winnicott. A proposta de Leopoldo pode ser, do Fulgêncio pode ser resumida da seguinte maneira: devemos procurar, em primeiro lugar, quais são os fenômenos, os referentes de uma determinada teoria, de um determinado conceito, levando o mais que pudermos à descrição fenomenológica dos fatos, ainda que saibamos que não existe descrição sem teoria. Depois, incitados por tais descrições, procurarmos no interior de cada sistema se os fatos assim expostos estão sendo considerados, seja de forma ampla, seja parcial. E, em terceiro, caso esses fatos não estejam considerados, integrá-los, ainda que precisem ser redescritos no quadro de cada sistema em particular, nos seus próprios moldes, nos seus próprios termos. Nesse sentido, a maneira como Winnicott lida com as contribuições de Jung, realizando um encontro e um diálogo frutífero entre as contribuições de Jung e a psicanálise. Winnicott foca sua atenção nas primeiras 15 páginas do livro de Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, afirmando que este é um livro interessante para o estudioso da natureza humana. Interessante porque Jung, ao descrever-se, forneceu-nos um quadro, isso é Winnicott falando, forneceu-nos um quadro de esquizofrenia de infância e, ao mesmo tempo, sua personalidade demonstra uma força de um tipo tal que o capacitou para curar-se sozinho. Trata-se para Winnicott da compreensão de fenômenos, seja os que descrevem a infância cometida de esquizofrenia, seja do processo de cura. Nesse sentido, Winnicott coloca lado a lado Freud e Jung, diferenciando suas linguagens, mas referindo-os a fenômenos similares. Ao desenvolver sua análise, Winnicott considera que Jung, na sua descrição de si mesmo, da sua infância, deu exemplos para o que ele, Winnicott, considera como sendo a desintegração do ego, uma despersonalização, e um tipo de relação específica com a mãe ou a mulher. Para mim, diz Winnicott, a ânima é a parte de qualquer homem que pudesse dizer sempre soube que era uma mulher. Todo adoecimento de Jung é retomado por Winnicott na sua própria linguagem, no seu próprio enquadre, não só como uma forma de reiterar ou confirmar o que ele já sabe, mas como uma maneira de expandir seu ponto de vista. Winnicott diz: é evidente para todos que o termo arquétipo não tem nenhuma correspondência no sistema teórico de Freud. Ao invés de manter-se então separado, aceitando a impossibilidade de comunicação, Winnicott avança noutra direção e, sem deixar de reconhecer a equivocidade dos termos,
foca sua atenção em palavras como self e inconsciente. Winnicott faz comentários que mostram como ele articula os fenômenos descritos por Jung no quadro do seu pensamento, cito Winnicott. Jung descreve o seu brincar, que teve de acontecer muitíssimo a sós até ele ir para a escola, como uma constante construção e reconstrução, seguida sempre pela encenação de um terremoto e a destruição do que fora construído. O que não podemos encontrar no material que Jung fornece é a destruição imaginativa, seguida por um sentimento de culpa e depois pela construção. Parece que aquilo que foi reprimido no início da primeira infância de Jung, isto é, antes de seu colapso infantil, foi a agressão primitiva. E relembramos aqui que é precisamente esta destrutividade primitiva que é difícil de se chegar quando o bebê é cuidado por uma mãe clinicamente deprimida. Bom, eu vou resumir aqui as ideias do Gensio e passo agora para o meu ponto de vista sobre, tomando como base a ideia das psicoses. Como a noção de psicose, da etiologia da psicose em Freud, Klein, Winnicott, eventualmente em Lacan, se der tempo, acho que não vai dar, podem se encaixar ou se conectar de algum modo. Tem que resumir bastante. A psicose, psicanaliticamente concebida, não se resume a um conjunto de sintomas psicopatológicos, mas a uma certa relação com o mundo que difere daquela dos neuróticos. Entre as diferenças destacadas por Freud a respeito do modo de relação com o mundo nas neuroses e nas psicoses, cunhou-se o termo regressão da libido ou narcisismo secundário, o que ocorreria nas psicoses, em oposição ao termo introversão da libido à fantasia nas neuroses. Em todo caso, na neurose, apesar das dificuldades, não está em questão, ou pelo menos não com a mesma ênfase, o rompimento dessas relações. Este último aspecto seria o traço marcante das psicoses, tal como Freud compreende. O conceito que expõe esse ponto de vista freudiano é o de narcisismo, que, em sentido estrito, significa a ausência de uma relação de objeto e um enamoramento por si mesmo, ou, ao menos, uma ênfase na relação consigo. Exemplos disso seriam do embotamento afetivo da esquizofrenia ao delírio de referência dos paranoicos, da megalomania às autocríticas melancólicas. Mesmo quando há objetos, como no caso da paranoia, um objeto perseguidor, trata-se de um objeto narcísico, um objeto cujo modelo é o próprio ego. Do ponto de vista freudiano, o narcisismo secundário, patológico, seria alcançado por regressão da libido a partir das angústias de castração ligadas ao complexo de ego. Como se o indivíduo psicótico desenvolvesse uma relação narcísica com o mundo ou um fechamento a ele por temor da castração ligada à transgressão de uma lei. Contudo, como toda a regressão em Freud, ela pressupõe um ponto de fixação anterior. No caso das psicoses, uma fixação nas etapas narcísicas da libido que ocorreria antes do complexo de Édipo, antes da fase fálica futura. De todo modo, Freud parece nunca ter abandonado a ideia de que o narcisismo não existe desde o princípio e que quando surge pode haver uma fixação nele. E, resumindo um pouco a história do Freud, passando para a ideia de Melanie Klein, Klein diz: em Freud não haveria relação objetal, porque há uma forte ênfase no narcisismo, como na paranoia, ou nas relações autoeróticas, como na esquizofrenia. E é aqui que Klein entra com tudo, digamos, mostrando como mesmo nas psicoses e nos estados maníaco-depressivos há um tipo de relação de objeto primitiva centrada na destrutividade. Mais 2 minutos, 3 minutos. Com base em sua experiência clínica com crianças e indivíduos psicóticos, Klein irá questionar a noção de narcisismo e defender a tese de que há relação objetal desde o princípio, ainda que não seja do mesmo tipo. Essas relações objetais primitivas seriam predominantemente agressivas, destrutivas, parciais, cindidas, e, portanto, carregadas de um ódio e uma destrutividade cuja fantasia é de aniquilamento e de retaliação proporcional, isto é, ser aniquilado e não ser castrado. Klein também irá detalhar os mecanismos de defesa postos em ação em tal cenário: cisão, fragmentação, introjeção, identificação projetiva, abafamento das emoções, cisão da relação com o objeto, etc. Em suma, em Freud, a psicose pode ser resumidamente enfocada como resultado de uma regressão ao narcisismo secundário, a partir das experiências edipianas, e o temor da castração. Em Klein, a psicose pode ser resumidamente enfocada como resultado de um emprego maciço de defesas primitivas contra angústias de aniquilamento, oriundas fundamentalmente do ódio desfusionado, tal como aparece na posição esquizoparanoica.
Contudo, quando Freud introduz a noção de pulsão de morte, ele diz que o narcisismo leva a uma deflexão da pulsão de morte para o objeto, e que só posteriormente a libido acompanha a pulsão de morte em direção a ele. Ou seja, Freud aceita, na verdade parte dele a ideia, de que as primeiras relações com objetos são destrutivas e só mais tarde amorosas. O que é amado é identificado ao próprio eu e o que é externo é odiado. Ou seja, o narcisismo predominante nas psicoses é acompanhado de uma relação agressiva destrutiva em relação aos objetos externos. O que Klein fez nesses termos foi um aprofundamento das ideias do próprio Freud e não uma oposição a ele, como aliás ela mesma diz. Bom, dado o avançar da hora, não vai dar para fazer isso, mas poder tentar mostrar como as ideias de Winnicott, e mesmo as de Lacan, tampouco se contrapõem a essas ideias básicas de Freud e Melanie Klein. É isso. Bom, nós temos um tempo, escutamos as apresentações e agora a sugestão é que a palavra circule entre a mesa e a mesa com vocês. Já tem uma pergunta. Seria legal talvez só se apresentar, né? Só nomes, se for. CPF. Direito de imagem. Eu sou o Jorge, eu estou no quarto ano, cometi de novo isso. Estou no 5º ano de psicologia da Unesp lá em Bauru. Achei muito legal, muito interessante a fala de todos os professores. E fiquei muito feliz com a fala, essa última fala, porque ela justifica uma coisa que de repente começou a me preocupar no meio da mesa. Que é se a comunidade da psicanálise muitas vezes se enrijece para discutir e construir alguma coisa em conjunto, que dirá para fazer isso com a ciência. E daí, uma preocupação minha, que também passa por uma falta de conhecimento, mas talvez até seja bom essa falta de conhecimento, que é de pensar que é muito importante para a ciência que hajam dúvidas, que hajam angústias, que hajam essas interrupções, digamos assim, para a própria elaboração dela, dos trabalhos. E isso é importante para o momento que a gente se depara com os fenômenos. Você não, muitas vezes, consiga reconhecer projeções, reconhecer questões suas sobre os fenômenos que estão sendo colocados. No entanto, me parece às vezes difícil, na psicanálise, onde a gente poderia pensar que a gente trabalha com o inconsciente até como hipótese provisória, como fazer ciência com a psicanálise, ou a partir de uma fundamentação da psicanálise, se muitas vezes os orientadores e até os orientandos fazem pesquisa e partem de uma formação e de um vínculo com uma escola. Ou seja, a minha pergunta é até um pouco arriscada quando a gente fala de ciência, porque eu estou partindo quase para um pedido de um relato vivencial, de algo que eu não tenho, que é sobre como é fazer ciência com psicanálise e ter uma filiação a uma escola. É isso. Ok, obrigado. Quer mais uma questão? Não. Vamos então, Leopoldo. Está sendo. Acho que a sua pergunta reúne diversos aspectos, talvez sejam aspectos que nós, psicanalistas, que fazemos pesquisa na universidade, temos que arranjar um acordo, nos deparamos com isso. Eu vou encadear um pouco as coisas assim. A primeira delas é uma certa concepção de ciência, que a ciência visa resolver problemas. Como a física visa resolver problemas. E na física você também tem escolas, se você quiser. Tem Newton, tem Einstein, né? E eles não ficam se perguntando se o cara é newtoniano, se é einsteiniano.
ficam querendo resolver um problema, como é que funciona a partícula de Deus, como é que funcionam os buracos negros, como é que eu mando um foguete para a Lua. E na hora de resolução disso, tem teorias que são eficazes para essa solução. A pergunta nem é sobre a verdade da teoria. A pergunta é se ela é eficaz para resolver problemas. Tá? Então isso eu acho um ponto importante. E se a psicanálise é uma ciência, ela entra também nesse aspecto, digamos, do meu ponto de vista, ela compartilha com esse tipo de objetivo de toda a ciência. Então a questão não é se você está numa escola ou outra, a questão é qual é a eficiência daquela seu modo de entender as coisas, ou seja, de uma teoria, né, da resolução do problema. O paciente borderline, o cara que é deprimido, uma tentativa de suicídio, pessoa que se corta, os caras que estão no crack, né? Então acho que a questão é, quando a gente se aproxima disso, eu acho que tem uma questão que é que a gente deve realmente diferenciar a discussão metodológica de clínica, de como se faz clínica, da questão metodológica de como se faz produção de tese, de teoria científica. São dois métodos, acho que diferentes. O que eu brinco é a psicanálise parte as coisas, faz interpretações, os sentidos do seu sonho, né? Como diz Freud, parte, psicanálise. Quem faz a síntese é você. O cientista faz psicossíntese. Nós, como psicanalistas clínicos, não fazemos psicossíntese, fazemos psicanálise. Né? Então, eu acho que é importante diferenciar esses elementos. Assim. Então, aí eu acho que se criam dois grandes campos de discussão sobre os objetivos e os métodos da psicanálise. Né? O que é isso na clínica, o que é isso fora da clínica. Eu acho que isso encaminha um pouco a tua pergunta. Só queria fazer um parênteses com os meus parceiros aqui, é que nós nos entendemos tanto que até sabemos quais são as nossas diferenças. Então, eu acho que tanto, acho que no texto que fiz com o João, ficou muito claro que a gente caminha uma grande parte do texto juntos, né? E na hora de finalizar, damos soluções diferentes para como se dá essa comunicação. Né? O João é mais otimista do que eu, né? ou mais pessimista, não sei. Mas, enfim, e com o Daniel, também foi tendo especificações de como que o pensamento na ciência e na clínica sempre é acompanhado pelos afetos e pelas relações secundárias. Mas eu acho que o grande elemento que eu queria colocar, complementando um pouco o que fiz com os colegas, é essa distinção: método clínico, método de produção de conhecimento científico, né? Um método de produção de teoria. São elementos que, guardadas essas diferenças, acho que a gente caminha bastante nas questões de explicar qual é o caminho para nos levar a esse objetivo ou aquele outro objetivo. Eu queria colocar também algumas coisas. Primeiro, certas coisas pertinentes exatamente à diferença, né, de pensamento aqui entre eu e o Leopoldo. Né? Enfim, eu vou tentar encaminhar para poder chegar nesse teu problema, né, de uma espécie de tensão, digamos assim, entre o analista pesquisador dentro de uma universidade e, por outro lado, os laços com as escolas, com as instituições psicanalíticas. Tá? Tentar caminhar por aí. Então, assim, primeiro, essa diferença aqui entre o Leopoldo, o que me parece o seguinte: não é muito bem verdade, não me parece que seja muito bem verdade, né, de que newtonianos e einsteinianos vivam assim no mar de rosas. Eles não vivem no mar de rosas. Eles discutem muito. Se a gente tomar não Newton e Einstein, né,
enfim, Newton e Einstein, a gente está falando aí de século XVIII, início do século XX, virada do XIX para o XX. Né? Se a gente tomar as questões mais atuais, não saber muito bem quais são, uma delas é a disputa disputa absolutamente teórica, né? Entre a teoria das supercordas e a física quântica. Há grandes discussões em torno disso e há grandes rachas em torno disso. Né? Eu não sei se eles chegam, não sei a que ponto chega esse racha, eu acompanho tanto assim também, né? Mas eu acho que talvez a gente idealize um pouco, inclusive, as nossas próprias brigas internas, achando que elas são um tanto maiores do que qualquer outro campo. Ah, não, a psicanálise não se entende, quando, enfim, se entender mesmo, nenhum campo vai se entender, pelo amor de Deus. Um outro exemplo de como é que os campos não se entendem, e na verdade, já caminhando para falar de uma certa concepção do que é ciência, diferente do que o Leopoldo estava colocando, eu me lembro de um pequeno, um pouco difícil, mas um tanto fascinante livro, que é o livro sobre a descoberta do DNA, que é escrito por um dos personagens, um dos cientistas que assina essa descoberta, não estou me lembrando o nome dele agora, mas assim, no qual a gente vê um ambiente de pesquisa, né, repleto de disputas, né, um querendo passar à frente do outro na divulgação de uma descoberta, na colocação de uma prova, etc. e tal, chegando de vez em quando, praticamente às vias de fato. Tem lá umas 2 ou 3 passagens. Desse livro, em que, enfim, pelo que ele relata, as coisas ficam extremamente quentes. De outra forma, tem partes desse livro em que eles dizem, olha, tem épocas nessa pesquisa aqui que as coisas não davam. A gente ia sair, ia para o cinema, deixava o laboratório lá sozinho. Ia caçar mulher. Fazer o quê? A cabeça não está funcionando, não está vendo nada, a pesquisa não está. E aí, de repente, a ideia vinha enquanto ele estava lá, cantando a mulher no bar, à meia-noite. Acontecia. Né? Então, o que eu estou querendo colocar é que talvez a própria ciência, né, isso eu tomo do Paul Feyerabend, que eu já falei dele aqui uma outra vez, enfim, e é quem mais ou menos me diz essas questões, a própria ciência, né, ela não é a atividade monolítica que a gente está acostumado a achar que é. Né? Ela é plena de disputas, ela é plena de mentiras, ela é plena de trapaças, ela é plena de brigas. Né? Talvez coubesse a gente, então, desidealizar um pouco, né, a própria ciência, talvez com isso a gente chegasse um pouco mais perto, aliás, da nossa própria vida psicanalítica. Né? Então, quer dizer, tem tudo isso, né, no campo aqui da ciência, que você colocou o problema das escolas e das instituições da psicanálise, de psicanálise, instituições de formação, etc. E tal, né? Olha, eu de fato sou, enfim, um pouco crítico quanto à vida das escolas, etc. E tal. Acho que a minha crítica quanto a isso vai muito na direção do que o João Paulo colocou aqui no início do texto dele, né? Enfim, de que acaba existindo uma espécie de narcisismo das pequenas diferenças, né, no nosso próprio meio, etc. E tal, que as escolas talvez, enfim, incentivem um pouco esse narcisismo das pequenas diferenças. Mas eu também não saberia dizer exatamente se isso é absolutamente incompatível com o outro lado, né?
ou, enfim, esse lado científico, mesmo esse lado científico mais idealizado, no qual as pessoas ou podem discordar, ou no final vão concordar com alguma coisa, né? Enfim, talvez essa diferença, esse conflito, melhor dizendo, para recuperar o finalzinho da tua fala, talvez esse conflito, então, entre academia e escola, né, entre a universidade e a escola, no âmbito da psicanálise, né, seja, por isso, simplesmente mais um dos nossos conflitos. Enfim, acho mais ou menos esse encaminhamento que eu queria fazer. Deixa eu só reagir uma coisa assim. Já passo a palavra para a Camila, para não ser deselegante. Eu, quando faço ciência, não trapaceio. Quando eu faço clínica, menos ainda. Então, posso sacanear você e falar assim, você ainda nada. Mas isso não é trapaça, isso é discordância. Né? Então, acho que acho importante do que você estava falando, acho que a gente está de acordo, mas se ficar no ar, tem mais um conflito, tem conflito em todo lugar, assim, eu acho que aí a gente esfarela a discussão e não tem andamento. Né? Agora, que haja conflitos, brigas na ciência, na psicanálise mais ainda, né? Aí estou de acordo. Na verdade, eu só queria complementar a discussão. Só de pensar, eu fico pensando nessa ideia da teoria mesmo como uma ferramenta, né? Tanto para a nossa ação clínica, quanto para a nossa ação na pesquisa. E que a gente faz escolhas, e precisa escolher ferramentas, assim. E que eu acho que fica um pouco idealizado essa ideia de dispor de todas as ferramentas. Assim, é preciso fazer escolhas. Eu acho que a diferença é se, a partir das escolhas que a gente faz, isso é algo que abre para o diálogo com o outro, ou é algo que nos ingessa e nos fecha nessa escolha. Assim. Eu acho que essa é uma diferença importante assim, para a gente pensar. Porque eu acho que, no sentido assim, de abrir o diálogo para troca, até como uma forma da gente pensar, de também não cair nessa ideia, numa certa idealização de que um consenso é possível. Né? Eu acho que não, a ciência se faz no embate, na diferença e no diálogo. Né? Então, se a escolha das ferramentas permite o diálogo, o debate e o respeito à diferença, é por aí que a gente constrói. Assim. Mas que o consenso e dispor de todas as ferramentas, eu acho isso um pouco complicado, assim, idealizado. Né? Tem uma questão do Júlio Verne, mas eu só queria contribuir rapidamente, né, porque nós vamos retomar isso na última mesa, esse problema que se levantou, mas o que eu acho importante situar historicamente, né, porque interessante, nós temos um colóquio, um evento de psicanálise num contexto universitário, e isso é historicamente datado, né, nos anos 60 não havia isso no Brasil, por exemplo. Então, quando Freud escreve aquele série de textos sobre psicanálise na universidade, em 1918, se eu não me engano, por oportunidade da criação da primeira cátedra em Budapeste, né, por Ferenc, etc., a discussão que o Freud estabelece é como que a psicanálise poderia contribuir para o cenário universitário. Eu acho que a tua questão, ela pode nos remeter ao inverso do problema, quer dizer, de que modo a presença, né, da psicanálise no contexto universitário pode reverter para a própria psicanálise, no sentido até de um questionamento sobre as escolas. Me parece que, se não houvesse psicanálise na universidade, seria mais difícil, né, fazer um questionamento das escolas, por exemplo, como nós podemos fazer hoje. Eu vou passar a palavra para o Júlio, se sobrar tempo eu retomo, porque o próprio Daniel Coelho tem um texto no nosso Fabricação de Humanos, né, que discute essa questão da transferência, né, na produção de saber psicanalítico, e você trouxe a questão da angústia. Então, acho que uma boa questão seria pensar se haveria um equivalente, né, entre a transferência como modus operandi na clínica e se há um equivalente disso na produção científica da psicanálise.
mas eu prefiro passar a palavra para o Júlio primeiro, que eu tinha pedido, o Marco também, e depois a gente, se houver tempo, né? Vamos até 12h30, ou seja, temos muito tempo, 5 minutos. Júlio, por favor. Bem, queria agradecer muito a mesa, uma série de questões importantes, então não vou me alongar nessas minutos da mesa, para poder colocar a questão que eu quero. Eu acho que a gente, eu gosto muito dessa discussão epistemológica, né, teoria do conhecimento, ideia de paradigma, eu gosto muito dessa discussão, mas eu acho que para essa discussão que foi travada aqui, a gente não precisa necessariamente recorrer a esse autor de opinião. Basta, né, eu acho que, por exemplo, vamos pegar esse primeiro trabalho de vocês, né, João Leopoldo, né, eu acho que quando a ideia de diáspora, né, de diáspora, de criação de novas línguas, ela é a grande vitalidade da psicanálise, a possibilidade de construção de incomensurabilidades, de novos signos que têm outros significados que não são transpostos facilmente para o contexto original. Isso é a vitalidade da psicanálise, porque senão a psicanálise seria uma língua morta, né? Eu acho que isso é uma coisa ótima, que é diferente da Babel. A Babel é exatamente quando a gente, num diálogo entre nós mesmos, né, não conseguimos nos comunicar, não conseguimos fazer o que a gente deveria fazer na clínica, que é poder estar diante da alteridade, né? Ser afetado pela alteridade, estar na mesma paisagem, construir uma paisagem comum, né? E poder produzir algum tipo de comunicação, não no sentido do consenso, nem da utilização do mesmo significado para os conceitos, né? Mas no sentido de que cada um possa seguir o seu caminho, para cada um tomar a sua vitalidade. Então, a gente tem isso na psicanálise. Eu acho que a gente nem precisa recorrer tanto a autores fora da psicanálise para pensar em como esse diálogo deve ser travado. Esse é o primeiro ponto. Né? Para vocês também, eu queria parafrasear vocês e retomando um pouco o que o Daniel falou, né? A questão que vocês colocaram dos objetivos de uma análise, né? Como o Daniel colocou, tem várias passagens que Freud fala, é muito divulgado, né? Pesquisa e psicanálise é sinônimo, né? Não se pode pensar em pesquisa e psicanálise fora da clínica, fora do tratamento, né? É como se pesquisa e tratamento, pesquisa e clínica fossem completamente harmônicos, e não são, né? Então, eu queria perguntar, os objetivos do tratamento podem ser o mesmo objetivo da pesquisa. Né? Eu queria perguntar para vocês como é que é, né? Quais são os objetivos de uma pesquisa? Por que o psicanalista se torna pesquisador? Obrigado pela pergunta. Não tem, de fato, uma coincidência, mas certamente há pontos de contato, né? Eu acho que o dispositivo da psicanálise ainda, meu voto pelo menos seria nessa direção, que o dispositivo ele tivesse como base a clínica, né, o seu fazer clínico, e que esse fazer clínico determinasse, inclusive, o fazer teórico, né, fazer pesquisa da análise. Não acredito muito numa psicanálise sem ponto de contato com a clínica. Por exemplo, sei lá, a psicanálise na literatura, a psicanálise na filosofia, como escola de pensamento filosófico, etc., meio distanciada da clínica. Ela até pode funcionar como uma intermediação, mas eu não vejo porquê, né, dissociar. A grande questão para mim, eu acho que a Camila concorda, a gente estava conversando sobre isso, seja na pesquisa clínica, seja na pesquisa teórica, me interessa muito retomar as finalidades dessa pesquisa, no sentido das consequências políticas, principalmente, do que é esse fazer pesquisa, do que é esse fazer clínico. O que eu senti falta, inclusive na nossa discussão lá em Maceió, era de que a gente vai falar de metodologia e vai correr o risco de novo de propor uma metodologia neutra, como se não tivesse consequências políticas, consequências morais daquilo que a gente faz, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Então, não importa o que eu vou pesquisar, eu posso sim, sem dúvida, ir para o campo da estética, da literatura, do cinema,
a partir da psicanálise, mas eu quero pensar sempre nas consequências clínicas e nas consequências políticas desse fazer teórico. Então, minha leitura inicial é essa. Eu concordo com o Fábio e não sei, assim, Júlio, pensando rapidamente, eu acho que sim, né, a gente vai ter objetivos diferentes, mas eu acho que talvez algo assim que construa uma ponte entre uma possibilidade, né, de talvez a gente pensar uma ponte, seja essa ideia que a própria escuta traz, que é da sustentação de um lugar autoritário. Assim, talvez isso seja algo que nos ajude a pensar nesses objetivos, não sei, para mim, assim, rapidamente, tanto no âmbito da clínica quanto da pesquisa, assim. E daí, com vários desdobramentos, assim, né, na relação pesquisador, orientador, né, o sujeito da pesquisa ou o paciente, mas não sei, tenderia a pensar um pouco nesse sentido também, Júlio. A Marta, o João vai falar, a Marta tem uma última questão e aí a gente encerra, tá bom? Então, só para tomar essa fala do Júlio, de fato eu também acho impossível fazer uma teoria única que não esteja de acordo, eu acho que isso também seria muito proveitoso. Assim como, sei lá, no Brasil tem falares diferentes no sul, no norte, no centro, no sudeste. Modos de falar, maneiras de falar próprias. Isso envolve a cultura local e é importante que seja assim. Mas, ainda assim, quando um gaúcho vai para o norte, ele se entende minimamente. Meu ponto só é mostrar que não há uma incompatibilidade total entre as teorias, pelo contrário, me parece que há pontos de proximidade importantes. Isso não faz com que digam a mesma coisa, não dizem, mas só faz com que não sejam línguas diferentes, não, totalmente incompatíveis. Você gostou do também? A questão, nós somos carioca e gaúcho conversando, ou nós somos marido e mulher conversando? Só observação, porque eu fiquei pensando no que vocês falaram, e também agora com essa questão e o diálogo. Eu particularmente não concordo com essa dissociação. O pessoal lá atrás, rapidinho. Eu não concordo com essa dissociação entre o que seria o espaço da clínica e o espaço teórico, embora eu também não acho que seja uma equivalência entre esses dois campos, também não acho que se trate bem de uma ponte, se é que você estava se referindo a isso, a Camila, né? Mas eu acho que há uma ideia de alguma coisa que é transpassada pela outra. E aí eu fiquei pensando se não é exatamente essa ideia de transpassar que torna impossível essa ideia de uma verdade absoluta e que produz uma certa angústia também nessa diferença. Ou seja, eu acho que não é da mesma natureza discutir as diferenças dentro de um campo como a física, por exemplo, com toda a complexidade que tem, mas que tem todo um diferencial com outra metodologia e que permite que essa diferença possa encontrar naqueles interlocutores alguma coisa que não é uma neutralidade, mas é uma possibilidade talvez mais fácil de conversa. Acho que a gente de alguma maneira se angustia com essa dificuldade porque ninguém detém ou pensa poder deter uma verdade porque trabalhando com o inconsciente a gente de qualquer forma se afasta daquilo que seria o objetivo de atingir alguma coisa quando a gente procura chegar a uma verdade única. Mas eu acho que isso é extremamente angustiante e talvez por isso a gente sofra com essa conversa. Um pouco a minha posição. Não sei se vai ajudar, mas depois só para colocar o Daniel, acho que a diferença do Foucault mesmo, né, entre cientificidade e discursividade, aquela conferência lá junto aos filósofos, né, talvez faça algum sentido aí no nosso campo, é o campo discursivo. Né?
mas eu acho que foi uma mesa, terminamos a mesa agora, então, uma mesa que disparou questões, né, bastante importantes. Eu espero que então, a gente possa continuar nesse espírito de efetivamente debater as questões que aparecem. Né? Nós temos então às 14 horas, né, retomamos, perdemos não, né, ganhamos a discussão, mas ficamos com menos tempo para o almoço. Eu vou sugerir que quem não é da USP, não conhece a USP, mais perto aqui é a FEA, né, o FEA, um restaurante da Faculdade de Economia e Administração, que é bem próximo, está para ir a pé, 5 minutos caminhando. E às 14 horas a segunda mesa, aspectos epistemológicos dos modelos e de métodos de pesquisa em psicanálise clínica.